Ohio! Tô gravando muito vídeo que eu tô na capital, tô de férias, sabe? Férias no mestrado, na faculdade, então. Aí eu não paro de pensar em Target, não paro de pensar em MK Ultra, MK Ultra, Target, V2K, Gangstalking. É muito sinistro o pensamento, porque eu ia falar Gangstalking, aí vem na cabeça assim logo V2K. Isso remete muito às paradas da minha vida, né? Eu acho que o mais sinistro que tem em ser target individual é tipo. É tipo. Véio, não tem como dar uns zooms. Essa parada de MK Ultra é o acaso, né? Como consegue, tipo, mexer com o acaso? Uma tecnologia muito sinistra, uma parada que eu não gosto porque envolve muito meus familiares, envolve muito a galera que casa. Eu termino interferindo em outras pessoas terminam interferindo em mim. Isso me remete muito às telecomunicações moçoroenses. Lá na empresa que eu trabalhava, a família é de médicos, né? São os Marques, ou talvez sejam outros nomes. E como é que era eles quando eu entrei? Quando eu entrei, era um médico e uma mulher que não era médica, não era nada, mas as histórias que as pessoas contam é que ela era rapariga. Mas uma velha rica, né, hoje. Aí, eles tiveram duas filhas. Não sei se tiveram mais do que 2 filhos, mas falam que extraconjugalmente eles tiveram outros filhos. Mas eles tiveram 2 filhas, né? Uma seguiu a carreira médica e outra se tornou uma das donas da empresa que de hoje. Assim, cara, eu tô achando que tá com um zoom muito grande. Aí, eles são especializados em psiquiatria. Durante muitos anos, eles eram os renomes da cidade na questão da psiquiatria, né? Inclusive, hoje, o antigo Hospital São Camilo tem o nome do dono dessa empresa. Tem praça, tem rua, tem um bocado de coisa que é em homenagem ao dono. E tem a outra dona, que ela é formada em veterinária, medicina veterinária. Mas ela não é uma pessoa boa. A cidade inteira acha que ela é uma pessoa boa, que é uma pessoa legal, mas as pessoas lá de dentro, principalmente as pessoas mais antigas, sabem histórias horríveis sobre ela. Uma das histórias é porque lá na empresa não tem gatos. E é muito comum aqui no Nordeste aparecer gatos em empresas assim. Vez ou outra aparecia um gato, mas os gatos sumiam. Diziam que ela tinha o sangue frio suficiente para matar os gatos. Elas davam medicamentos de eutanásia e o gato morria. Pronto. Não tinha, digamos, muita história não. Sendo que, além dela ser, digamos, uma das donas, ela é casada com um cara. E esse cara, ele é bem humilde, assim, a galera considera ele bem humilde, mas ele é milionário. Sabe aqueles milionários que são humildes? Pronto, ele é um daqueles caras que são milionários e são humildes. Ele é cameraman, trabalha como cameraman. Mas tudo que era de viagem, assim, no Rio Grande do Norte, quem fazia era ele e a equipe dele. Ele vivia viajando o Rio Grande do Norte inteiro, assim. E ainda existe também uma parte da médica, assim, né? Tinha a filha médica que é casada com um cara que ele não é nem do estado, acho que ele ou é do Rio de Janeiro ou é de São Paulo. Que sonho! Aí esse cara, ele é um dos donos também. Antes de eu
depois de eu ter o surto, né, eu fui falar com ele assim, porque o acaso, né, me dizia que eu tinha que ir falar com ele. Mas isso eu já estava surtado, já tinha me acontecido o episódio de eu saber dessas tecnologias, também já tinha me acontecido, ó, vozes dizem, será mesmo que foi antes ou foi depois? Porque fazem 5 anos, né? Tá no meu arquivo do Twitter, seus otários. Tudo tá documentado lá. Já puxei o arquivo, qualquer coisa eu dou uma procurada e vejo se tem mesmo. Aí eu deuses. Aí eu fui falar com ele. E ele me falou só coisas sem sentido. Vou dizer aqui algumas coisas que ele me falou. Eu fui pedir uma promoção porque iam juntar os setores, sabe? Porque como eu trabalhava, passei um tempo trabalhando com rede de computadores, passei um tempo como atendente de call center, suporte técnico e como vendedor. Foi com o vendedor que eu mais gostei, porque eu ganhava muito dinheiro, eu ganhava comissão. Na parte das redes de computador, eles me pagavam com mulheres, me pagavam com uísques. Sendo que quando eu entrei na parte de vendas, era comissão. E eu saí vendendo mais de 10 mil reais. Minhas comissões eram as das maiores, eram comissões altíssimas. Aí eu fui lá falar com ele, ele só me falou coisas sem sentido. Que foram algumas coisas que eles me falaram. A primeira foi: imagine você ter uma pizza e cortar essa pizza na boca de uma criança de 8 anos. E a segunda foi: nós somos muitos. Essa é uma frase famosa utilizada pelo Legião, que é o filho do Xavier, né, do X-Men. Mas eu penso que ele nem sabia disso. Eu penso que ele falou isso a respeito dos gangstalkings, né? Pode não parecer, mas penso eu que a cidade de Mossoró e Rio Grande do Norte tem uma grande quantidade de pessoas que são gangstalking. Claro que nas principais capitais, nas principais cidades, existem mais pessoas, mas quando a gente imagina uma questão de probabilidade, né? Quando a gente imagina uma questão de probabilidade, penso eu que a cidade de Mossoró e Rio Grande do Norte tem uma grande quantidade de pessoas comparada a pessoas que não são gangstalkings. E ele falou: nós somos muitos. Eu não é que eu nem não entendia, era que eu não estava nem nas minhas faculdades mentais naquela época, porque eu estava full transtornado. Mas o que eu quero chegar são as pessoas que controlavam, né, essa tecnologia. Antes disso acontecer, eu vi o caso do Saco de Riso de Araújo. Araújo era um funcionário que trabalhava lá, talvez ele tenha outro nome, né? Que toda vez que ele ria, ele sentia uma dor. E era muito estranho porque falaram que era um saco de riso dele. Aí quando eu me questionei que era o saco de riso dele, todas as pessoas da sala, eu trabalhava no CGR, que era o Central de Gerenciamento de Rede da empresa. Quando eu me questionei, todos ficaram muito sérios pra mim, assim, tipo, como se eu tivesse falado alguma coisa muito tensa. Na época eu falei: bicho, eu falei uma bosta tão grande. Aí eu relevei, ignorei, não imaginava nada que isso iria acontecer. Sendo que quem administrava, quem era, digamos, o supervisor, o coordenador, era uma família também tradicional. A família Torrielli. São uma família de japoneses. No meu tempo, os 3 Torrielles, eles fizeram parte da empresa. Eles nunca ficam os 3 juntos. No máximo 2, assim. Só tipo em ocasiões extremamente raras, os 3 eles conseguem se reunir. E em cada parte, assim, em cada período do ano, cada um fica em um. E cada um deles trabalha também em outras empresas. Além dessa de Mossoró, eu posso citar uma empresa chamada Sol Telecom.
Eu não sei de qual cidade é, mas eu acho que de algum tipo de interior aí. E eles nunca ficavam juntos. Existia o principal lá, que é Fernando Torrielli, Fernando Yuji Torrielli. Existia Marcelo Torrielli e Marcos Torrielli, sendo que todos respondiam ao Fernando Torrielli, que era, digamos, o caba mais fodão, assim. Ele tinha uns lemas de samurai. Ele era muito tradicional, assim, sabe? E sim, ele controlava, eu acho que essa tecnologia, nessa época não era inteligência artificial não, eram tipo, controles mais próximos ao analógico, né? Do que o dinamismo que tem hoje. Penso eu que de 2020 para cá essa tecnologia só vai se modernizando cada vez mais e as inteligências artificiais estão sendo utilizadas não apenas para fazer as vozes na cabeça de maneiras mais direcionadas, mas também para melhorar a tecnologia, né? Utilizado a níveis de linguagens de máquina. O computador hoje, um dispositivo computacional, ele entende linguagem de programação, mas até chegar na máquina, no hardware, essa linguagem de programação se torna uma linguagem de máquina. Um bom exemplo é Assembly, COBOL, que são linguagens que são voltadas mais para a utilização de máquina. Imagina sistemas de inteligência artificial que são especializados apenas nesse tipo de tecnologia. E é, digamos, o que mais me preocupa, sabe? Porque para chegarem a mim, né, e dizerem, ó, nem os médicos vão te ajudar, espero que esteja satisfeito. É algo que eu me senti impotente, sabe? Me sinto fraco, me sinto triste. Mas é algo que eu acredito que vale muito a pena ressaltar e deixar gravado aqui na internet, nesse tubo chamado YouTube. E ele controlava as pessoas por um notebook. E nem era um notebook potente. Era um notebookzinho. Era um netbook. Ele abria. Digitava umas coisas que só ele entendia lá. Num prompt preto de comando. Num prompt de comando. Ele digitava no prompt de comando. Eram preocupações que ele dizia que tinha com outras empresas. Uma dessas preocupações que eu me recordo envolvia uma temperatura do equipamento e envolvia também a quantidade de pessoas. Aí eu fiquei pensando nisso. Poxa, quem diria, né? Que eu ia estar todo atormentado aqui. Tem que existir algum equipamento, alguma coisa que auxilie, que mute isso. E isso tem que ser disponibilizado por uma maior quantidade de pessoas que sofrem com isso. Sim, eu acredito muito no boicote do movimento. Eu acredito que vão existir pessoas que vão boicotar porque vão entender que isso é errado, né? Eu, por grande azar, recusei porque não sabia de que isso ia acontecer comigo, sabe? Eu lembro que quando ela falou, eu fiquei tipo... Uma mulher tá dizendo que eu vou ser controlada por um robô. Quer dizer, uma mulher me falou que eu vou ser controlado, vou virar um robô. Que aí lá onde era um cabaré, eu tipo... Senhora, deixa eu voltar a trabalhar. Aí, 3 dias depois, acordo atormentado por vozes. Mas agora, né, eu já tava transtornado mesmo. Porque no dia que eu falei, foi o dia que eu tive o olhar direcionado. Isso não me aconteceu mais. Acontece, mas não com tanta, digamos, eficácia. Era como se meu olhar ele tivesse
estivesse sendo controlado, assim, sabe? Porque tentar explicar aqui, tentar lembrar, né? Quando eu tava Target bem no começo, assim, isso foi num sábado para um domingo. Aí é porque tá me vendo tanto o dia que eu fui despedido, como o dia que eu sofri isso, porque quando eu comecei a sofrer target individual, começou, digamos, o teatro das pessoas, né? Começou, digamos, a minha tortura, eu não vou dizer, uma tortura psicológica, terror psicológico, que durou um mês, assim. Então, tipo, eu sofri esse terror, acho que foi num domingo. Aí quando foi uma segunda ou terça-feira, eu tive esse direcionamento, assim. Essa parada de... Eu lembro que eu saí, assim, de casa, aí tinha um mototaxista, né? Esse mototaxista, ele não costumava ficar lá. Eu sei que ele era parente, filho postiço, de um caba que me vendia cigarro. Naquela época eu já fumava também. Aí ele... Aí eu fui com ele, assim. Eu lembro que a gente conversou algumas coisas, mas não me recordo muito bem. Mas besteira mesmo. Aí no caminho, eu ficava olhando para outras pessoas, né? Nessa época já me tinha vindo na cabeça, as vozes da cabeça da quantidade de mulheres que eram desse movimento, que faziam parte, digamos, dessa rede de prostituição que eles falaram, e que, óbvio, nem eu consigo provar dos target individual, nem eu consigo provar dessas redes de prostituição. Sei que eram existentes. Aí, antes de sair de casa, antes de eu pegar esse mototáxi, eu tinha escutado sobre... Eu tive um... Como é que eu posso dizer? Eu escutava coisas na TV que não condiziam com a realidade. Tipo, como se estivessem falando termos de condição que eu tinha aceitado. Sendo que eu não aceitei nada, né? Eu aceitava que ser torturado mentalmente. Aí eu entrei no moto Uber. Eu lembro que nesse dia eu não dei carona pra minha amiga, porque meu celular tinha sumido, né? Dias atrás, e a gente ficou meio tretado, meio sem conversar, porque eu desconfiava dela, né? Teve uma hora que ela disse assim: seu celular está na mão de outras pessoas. Aí eu disse: hã? Isso no meio da empresa, assim. Aí, quando eu tava indo no caminho, vozes me dizia que hoje a gente fez a maior presença de todas. Tipo, eu via as mulheres, todas as mulheres que eu olhei naquele dia eram mulheres extremamente bonitas, todas extremamente lindas, assim. E tipo, meu olhar olhava pra uma, meu olhar leva pra outra, meu olhar leva pra uma, meu olhar leva pra outra. E sempre dizia: olha só a quantidade de pessoas. Aí eu cheguei assim, aí fui fazer o checklist e tal, tudo bem direitinho. Aí quando eu fui abrir o sistema do WhatsApp, porque tem um sistema de vendas do WhatsApp, né? A pessoa entra em contato com a empresa, e quando entra em contato com a empresa, ela é destinada para vários clientes. Aí eu lembro que assim que eu cheguei, eu tinha visto o diretor, ele tava... Eu tinha visto o diretor, ele tava
como se, tipo, eu tinha um corredor, né? Aí ele tava mais na frente e eu atrás, assim. Mas eu tava indo, voltando pra sala. Eu entrava à esquerda e ele seguia em frente pra ir pra sala dele, que a sala dele é bem na parte da frente, assim, da empresa, né? Aí... Aí quando eu cheguei na sala, tinha uma mensagem no assinante que tinha foto da bandeira do Brasil, sabe? E o mototáxi, se eu não me engano, ele tava com a bandeira do Brasil. A roupa dele era uma bandeira do Brasil. Aí ele disse, o assinante tinha disse assim, o cliente no caso, tinha falado, estou aqui te esperando. Aí eu pensei, não, eu acho que eu tenho que ir lá falar com ele. Eu peguei e fui lá falar com ele. Quando eu fui, eu disse que queria ser promovido. Pra deixar bem claro, nessa época, eu tinha acabado de passar por um falecimento de uma parente minha de Covid, minha avó. Tinha terminado meu relacionamento de 5 anos e estava atormentado por vozes. Triste porque meu outra avó morreu recentemente. E eu adorava agir boa. Aí ele me falou um bocado de coisa sem sentido. Disse que era. Falou esse negócio da pizza, que éramos muito. Aí eu peguei e voltei, né? Quando eu voltei pra sala, a cunhada dele trabalhava lá também, sabe? Aí ela falou algo sobre um mês, né? É um mês. E foi de fato, né? Depois de um mês, ela mesma disse, vixe, já passou do prazo. Aí me mandaram embora. Quando me mandaram embora, não me falaram. Falaram mais uma vez que lá era um cabaré. Ela olhou pra mim assim, a mulher do RH, bateu na mesa, pô. E disse que é um cabaré. E eu não conseguia esboçar mais reação, assim, eu não sabia o que fazer. Aí eu lembro que eu fiquei bem em choque, assim. Cheguei, tomei um suco de maracujá. Saí, tomei um suco de maracujá, porque eu ia ser demitido. Foi uma bota aí na minha conta, que nem conta tinha. Aí eu peguei e me sentei, assim, eu lembro que eu me sentei atrás do Redende. Redende é a sala que eu trabalhava, que tinha todos os equipamentos atrás, assim. É uma sala que sempre tem que estar extremamente congelada, extremamente fria, porque senão os equipamentos eles não aguentam. Aí tinham vários equipamentos atrás, eu fiquei parado um tempo assim. Aí eu peguei e fui me embora. Eu fui embora, disse pro meu pai vem pra casa agora. Todo mundo ficou meio preocupado porque eu surtei, né? Nesse dia eu falei um bocado de coisa. Pai, você não sei o que, não sei o que, sei lá o que. Falei pra minha mãe também. Minha mãe é meio espírita, assim, sabe? Ela tem umas paradas de guia espiritual. Sendo que acho difícil ela tá acreditando nisso agora porque não são guias espirituais, né? São pessoas extremamente ricas que talvez se comuniquem com pessoas do futuro, sei lá, pessoas só extremamente ricas mesmo. Aí eu vim pra casa, tá ligado? Sendo que nessa época, nesse tempo, nesse mês que eu passei, eu não estava ouvindo música. Quando eu fui demitido, meu irmão, pegue música no cérebro. Passei um tempão, meu irmão, só ouvindo música, música, música. Penso eu que, sei, velho, é tortura mesmo. Minha primeira tortura, ela começou como
convulsões de música. Ah, meu Deus. Intercede por mim, meu pai, pelo amor de Deus. Não sei, gente. É algo que é difícil de provar, é difícil de chegar e dizer, aconteceu isso de tal maneira. Mas é algo que eu sei, né? Que são pessoas que acham que estão certas. E de boa. Se essas pessoas elas acham que estão corretas, concordo com elas. Eu passei esses 5 anos inteiros dizendo que não concordava. Mas eu concordo, gente. Por favor, Stalk que está vendo isso. Outra pessoa, macho. Faz isso com outra pessoa. Já deu aqui, velho. Vocês acham que isso que vocês estão criando é Deus, é Espírito Santo? Pois pode ter certeza que as guerras do mundo, a fome do mundo é só por conta disso. Vocês conseguem entender que talvez as consequências da utilização dessa tecnologia de maneira involuntária possa ter acarretado vários e vários desastres, como a fome, a desigualdade. Então, tipo, é só uma hipótese, né? Uma pessoa que é desesperada, um dia estava bem e no outro dia não estava bem. Tipo, como é que pode uma parada dessa? Logo hoje, pô, que faz. Eu não vou dizer que faz um ano, mas faz praticamente um ano que eu sofri um acidente muito grande, sabe? Tô fazendo isso aqui porque sentindo uma parada aqui, velho. Tô sentindo uma parada aqui. Tenho medo de ser câncer. Tenho medo de tipo. Que quando eu dormi, acordei, eu fiquei com um desconforto muito grande nessa parte torácica aqui. Aí. Às vezes eu penso que é um robô pequenininho que se move assim. Aí vai me destruindo uns passos assim, que às vezes eu sinto desconforto aqui, às vezes na minha coxa, mas é sempre muito do meu lado direito, assim. Mas de boa, eu sou canhoto, né? Canhoto tem dessas paradas, mas pô, é gente muito rica, velho. Muito rica mesmo.